Estudo publicado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela as estimativas atuais do impacto da reforma tributária para as receitas dos estados e municípios, tomando como base o texto aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados. E uma das conclusões é que a reforma vai beneficiar 78% das 27 unidades federadas, o que inclui todas as 12 de menor produto interno bruto per capita e, de forma individual, 60% dos estados e 82% dos municípios. Se a reforma for colocada em prática, a redistribuição de receitas prevista na esfera municipal reduziria em 21% o grau de desigualdade entre os municípios. A gente fala mais sobre esse assunto e conversa agora com o contador, especialista em finanças, Luiz Alberto de Jesus, conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz Alberto. Bom dia bancada, bom dia ouvintes da tarde. É muito importante a gente estar debatendo temas, sobre contabilidade, sobre tributos, sobre receita de município, que é um tema pouco discutido na nossa sociedade, E da forma como está desenhada essa reforma, tudo bem que ainda está em discussão no Congresso Nacional, e é uma ideia, um propósito, não é? Essa de mexer com toda a engenharia tributária brasileira que se arrasta muito tempo, muitas décadas, ou seja, acaba sendo um tema muito indigesto para parte da gestão pública, porque mexe com seus cofres públicos, enfim. Agora, da forma como está desenhada aqui, parece, aparentemente, que está satisfazendo a expectativa de prefeituras, governos estaduais, porque só esse dado aqui de que vai reduzir em mais de 20% o grau de desigualdade entre os municípios, isso pode ser visto como um dado positivo, Luiz Alberto? Com certeza isso é um dado muito positivo, tá? Quando a gente fala de reforma tributária, tem alguns fatores que a gente precisa primeiro entender, tá? A discussão da reforma ainda vai ser longa, Tem muita coisa ainda para ser detalhada. Mas falando de receita de estado e município, quando você muda a base da receita, assim, ela deixou de ser do local de produção e passou a ser local de consumo. Então vamos entender que tudo que vai ser consumido, Bahia, Salvador, vamos falar de município Salvador, vai ficar aqui. Então significa dizer que essa partilha ela passa a ser realmente onde está sendo consumido o serviço. E aí... Só para ficar bem claro, antigamente não, ainda hoje, não é? O imposto ele é recolhido, no caso o ICMS, que é o principal imposto estadual. Ele é recolhido na origem, não no destino. Ele é recolhido, parte na origem, parte no destino. Então, assim, quando acontecer a venda, se vender em São Paulo, vai ficar em São Paulo. O que vem para a Bahia, o que vende na Bahia, fica na Bahia. Antes você tinha uma divisão desses valores. Ficava parte no município de São Paulo e parte aqui no estado da Bahia. Agora não. O que foi vendido lá em São Paulo, fica para São Paulo. A mercadoria vem para a Bahia. O que é vendido na Bahia, vai ficar na Bahia. Logo, o que vai acontecer aqui? O porquê o aumento dos municípios, na divisão normal hoje, tudo que é vendido no estado da Bahia, 25% fica para os municípios. A cota parte do município é 25% de todo o ICMS recolhido no estado da Bahia. Então, se todo o consumo da Bahia vai ficar aqui, logo a partilha dos municípios serão maiores. Por isso que a gente está falando de aumento de receita dos municípios. Porque o município, em geral, ele já tem a sua regra de distribuição. Já tem suas receitas normais, que a gente conhece, que é a ISS, que é o normal, o IPTU, o ITBI, isso já são rendas do município originárias. A gente tem ICMS, 25% do que é passado, 50% do IPVA, e tem os fundos, os fundos que destinam esse valor também para a cota parte de Salvador. Então, assim, essa receita já existe. O que vai aumentar? A regra fala população, mandais, e o consumo daqui do estado fica para o estado. Logo, a distribuição do 25% ela passa a ser maior para os municípios. Então, esse aumento ele vai ser de imediato. Agora, o fato de muitos prefeitos estarem reclamando a possível extinção do ISS, que parece que ele vai se fundir com o ICMS, criação de um novo ICB. Tributo, exato.
que isso dá margem a não ter tanta clareza no que vai ser recolhido pelos municípios. Tem fundamento isso? Não, não tem fundamento isso não. Na verdade, o que a União e os estados estão fazendo é pegando impostos que têm a mesma base, né, e trazendo para uma única informação. Porque antes você tinha, para você ter uma ideia do federal, você tem imposto de renda, contribuição social, IPI, imposto de renda pessoa jurídica, PIS, COFINS, IPI. Então, assim, é uma sopa de letrinhas. Né? O que é que ele está fazendo? Ele está pegando as contribuições, PIS exportação, COFINS exportação, e trazendo para o CBS, que é um IVA, né? O IVA já é muito utilizado fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, é um imposto sobre valor agregado, né? Valor adicionado. Aqui passa a ser o CBS, que é contribuições sobre bens e consumos, e o IBS, que ele pegou ICMS e ISS, e disse que agora vai ser imposto sobre bens e consumos, sobre bens e serviços. Então, assim, quais são os municípios que está falando disso, que isso pode ter perda? Os grandes municípios, né? Sim, a perda é relativa. Vou trazer um exemplo que talvez fique claro para todo mundo. Os bancos. Os bancos estão espalhados por todo o país, né? Beleza. Mas o grande recolhimento dos bancos fica onde? Em São Paulo, que as sedes estão lá. Então, São Paulo é um dos países, né? É um dos municípios, é um dos municípios que está questionando a nova regra. Por quê? Possa ser que ele perca um pouco de arrecadação realmente, né? Porque o que é consumido em Bahia, em Aracaju, vai ficar no próprio estado. Toda operação bancária, todo serviço bancário, ele arregou, paga ISS. Sim, que é um imposto sobre serviço que é municipal. Isso. Mas tudo que a gente paga de tarifa, enfim, todos os serviços bancários que a gente paga aqui, eles são arrecadados por meia dúzia de cidades em São Paulo. Exatamente, em São Paulo. Então, esse ISS, ele viria para cá, essa cota viria para cada município. Exatamente. Então, quem vai perder muito. Vai perder, vai. Então, assim, você está brigando com isso. Mas, assim, considerando aqui, onde está o maior consumo do país? São Paulo. Né? O centro ali, sul, sudeste, então São Paulo, Rio, Minas, então assim... Vai ter muita arrecadação do mesmo jeito, né? Perde ISS, mas ganha no ICMS. Você perde uma parte da cota, mas ganha muito mais, porque o consumo maior está lá. Então assim, eles estão discutindo isso, mas acho que a lei, esse ponto específico, ele vai passar. Né? E o ganho para municípios menores, com certeza vai ser uma redução absurda, né? Do que você ganha hoje, para o que vai ganhar a partir da reforma. Então, tem essas vantagens. Agora, no caminho que a reforma tem que trilhar ainda até ela ser aprovada para sanção, muita coisa pode mudar ainda. Você acha que, por exemplo, você estava falando de São Paulo. No meio do caminho se discute também aqui o entendimento do artigo 45 da Constituição, que trata sobre a representação dos estados. A gente, por exemplo, pode perder Sim. duas vagas lá na Câmara Federal. Mas tudo bem, isso se acontecer, vai acontecer mais adiante. Mas eu estou me referindo ao peso político, que as regras do jogo foram construídas exatamente nesse cenário em que o Sul tinha um peso muito grande. Maior, isso. O peso econômico tinha sua correspondência também no peso político. Isso não mudou, né? Ainda, infelizmente. Essa desigualdade se pretende combater. Passa o combate à desigualdade se a tal da correlação de forças ainda está muito presente, muito determinante. Sua opinião como analista? Quando você torna a regra única, né, você delimita as possibilidades de negociatas, né, dentro de... Aqui vamos trazer muita coisa para o lado do imposto. Né? Quando você torna a regra única, você acaba com as possibilidades de garantias por redução de tributos. Né? Então, assim, quando você fala em números, né, vou trazer um dado importante. A Bahia, na última pesquisa, se não me engano, em 2018, recolheu 104 trilhões em valor de ICMS. Esse valor ele vai aumentar 30% a 40%. Né? E essa renda, teoricamente, ela tem que ser despejada na sociedade, trazendo mais recursos. A gente está falando de economia, de política. Esse dinheiro aqui vai trazer mais recursos para investimentos, em infraestrutura, né, em educação, e subentende-se, né, que esse valor que vai estar a mais seja para isso. Então, falando de igualdade, e aí
a gente vai para os municípios nossos, chegando mais para o centro da Bahia, tem municípios nossos que não tem, o recurso é muito pouco. E se você alimenta esse município com uma quantidade maior de valor, de dinheiro, tende a reduzir realmente a desigualdade, né? Desigualdade, falando de política. Agora, falando em desigualdade, Luiz Alberto, um ponto que tem sido muito questionado também é o que se pretende com a extinção dos incentivos e benefícios fiscais. Há quem defenda a tese de que isso vai aumentar a desigualdade regional. Como é que você avalia isso? Porque assim, Bahia, a Ford só veio para aqui porque a Bahia teve que dar um incentivo grande para a Ford, né? A Bahia vai ter que se preocupar com outros métodos não tributários para poder trazer essas empresas para cá. Vai ter que explicar que a logística aqui para determinado setor é melhor, né? Que a gente tem pessoas qualificadas, né, para poder essas fábricas se interessarem em vir para cá. Mas na sua avaliação, esses incentivos fiscais, benefícios fiscais, não eram ou ainda são, digamos, uma bala na sua munição ali para exatamente conseguir novos empreendimentos, levando em conta as desigualdades regionais que já são muito, muito grandes no Brasil? Sem dúvida, Gilson. As fábricas vêm para aqui por motivo único, né? Pelo menos as grandes últimas que vieram para cá, foi justamente por causa desse incentivo, não teve uma outra. Se você falar, Bahia vai competir logística com São Paulo, é impossível. Lá centro está perto de tudo, Bahia aqui não. Então, para vir para cá, a minha bala era justamente a possibilidade de eu isentar você do ICMS, né? Te oferecer um espaço, né, considerável e te atrair, né? Isso vai acabar, né? Isso talvez seja um fator negativo para aqui, para o estado da Bahia. Mas assim, tudo ainda está no talvez, possa ser, a gente não entende como é que vai ficar isso, né? Sim, mas acabar com a guerra fiscal é um benefício? É um benefício, sem dúvida é um benefício. A guerra fiscal, essa reforma ela já tinha que acontecer há um bom tempo. Um atraso aí de uns 30 anos apenas. 30 anos, né? Tanto que a gente está falando em ganhos em 2 décadas, a gente está falando em ganhos daqui para 2050, 2060, né? Então, assim, é um ganho, né, escalado, né? Uma escala de longo prazo. Mas que precisava ter uma reforma, isso com certeza. Pois é, já se arrasta há décadas, né, essa pretensão. E aí eu te pergunto também, Luiz, na sua avaliação, por mais que ainda esteja no papel, mas pelo menos com sinais de que a reforma parece que vai de fato se efetivar, mas você acha que vai simplificar a tributação ou ainda existe o risco de a gente falhar nessa missão? Não, simplificar é certo. Você vai ter uma única base para apuração de imposto, de CMS e ISS, uma única base de apuração de imposto para PIS e COFINS. Agora, e os outros impostos, Luiz, que estão fora da regra, né? Sim, quando a gente discute reforma, eu acho que deveria pegar logo tudo e colocar de novo em um único prato e falar de Simples Nacional novamente, né? Porque o Simples, ele atrela o micro e pequeno empresário a 4.800.000. Está ali, com a regra de acima de 3.600.000, você teria que pagar ICMS e ISS fora, agora você vai pagar o IBS, né? Como vai ficar isso? Então, assim, o resumo da operação, ele vai acontecer, tá? Mas o que eu te falar, a discussão ela tem que ser ainda muito grande. A reforma ela já traz alguns pontos específicos. Ela fala os impostos sobre produtos essenciais, né? Eles vão ser isentados. Cesta básica, né? Transporte, educação, eles vão isentar. Mas, dentro da legislação baiana, tem um monte de produto que era imune, que era isento. Como vai ser tratado isso? Esses pontos ainda vai ter que ser muito detalhado, vai ter que ter muita conversa para entender. Qual é a alíquota que vai ser aplicada? Ainda não sabemos, porque a gente está falando de 4, né, de 2 impostos, de 2 contribuições, mas tem vários outros impostos que estão fora ali. Isso vai aumentar ou vai reduzir as alíquotas da empresa? Então, a discussão ela ainda é ampla. A gente tem que entender isso num cenário macro. Estou falando aqui que a reforma dá sinais de que de fato agora vai se efetivar, mas é preferível ficar na precaução, né? Porque tem muito chão pela frente ainda.
E só levando em conta que é uma discussão que se arrasta há décadas, então vamos colocar, né, a precaução no seu devido lugar e esperar se de fato vai se efetivar ou não. Não, efetivar, eu acho que sim. É um caminho que sem volta, né? Eu acho que as discussões é que ela tem que ser levada com muita seriedade. Primeiro, pensando sempre no contribuinte, que somos nós e os PJs, né? Pensando sempre no contribuinte, né? Primeiramente. Simplificar o processo, massa, mas simplificar o processo beneficiando, né, quem é a ponta final, que são os consumidores. Exatamente. Então, assim, cautela, né, nesse momento, é o que está sendo pedido, né? É uma discussão mais ampla, né, trazer mais assuntos, mais impostos para a pauta, né, para poder que essa reforma, quando chegar em 2016, 2017, saia, mas saia realmente, né, trazendo benefícios para a sociedade em si. É o que a gente espera, tá certo. Luiz Alberto, olha, muito obrigado. Luiz Alberto de Jesus, especialista em finanças, contador. Número é com ele mesmo. Valeu, seu Luiz Alberto. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um abraço, até uma próxima. Bom dia para você. Nada, obrigado a vocês. Esperamos que esse tema seja realmente bastante discutido até 2016, 2017. Eu costumo dizer 2026, 2027. 2027. Eu costumo dizer que começaram os jogos, né? Aquela frasezinha, né, que a gente fala, e é uma partida, né, de muitos minutos ainda aí para poder ser finalizada. Tem muita prorrogação ainda aí. Muita prorrogação ainda aí para poder ser discutida. Luiz, muito obrigado mais uma vez. Abraço. Agora são 7h48 na tarde FM.